Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite reunidos aqui para buscar ao Senhor, buscar em oração, buscar uma palavra. Eu convido você a estar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Prepare aí a sua Bíblia, você vai se conectando aí conosco. Minha irmã, paz do Senhor. Meus irmãos estão se conectando, irmã Odete, Newton, Deus abençoe vocês. Irmã Neide, Deus abençoe você, sua casa, a Ana, Leandro, Adrian, Priscila, Glauber. Boa noite, meus irmãos, a paz esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa. Yasmin, Adalberto, sejam bem-vindos. Irmã Lúcia, Deus seja louvado. Vai mandando o seu amém aí, seu oi. Irmão Edivaldo, meu irmão, meu amigo Tyson, como vai? Bênção de Deus. Luiz Henrique, Luiz, como é que você tá, meu amigo? Estela, Beto, Maria Cristina, José. Deus abençoe você, Luiz. A paz para você também, toda a sua família, sua casa. Em nome de Jesus. Está se conectando conosco também, irmã Cleusa. Seja bem-vinda, minha irmã Elisa. Irmã Eva, irmão Pedro, Ellen, toda a casa, toda a família, Deus abençoe vocês. Vamos hoje para mais uma palavra, né? Tatiane do Japão, glória a Deus, saudade de vocês. Roger, paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe você aí e todo o pessoal aí do Torre, aí perto de São Paulo. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Irmã Márcia, boa noite. Meu amigo, meu irmão Sérgio, Deus abençoe você também. Glória a Deus. Irmã Lúcia, Deus abençoe. Aí para Tatiana é bom dia, né? Bom dia, Tatiane. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, Sofia. Magda, seja bem-vindo, Magda. Cadê o Henry? Cadê o Guilherme? Manda um oi para eles, um abraço para eles. Deus abençoe vocês, sua família. Bênção de Deus. Vai se conectando aí. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o homem. É algo interessante que a palavra de Deus nos ensina. Irmã a Carol, né? Sejam bem-vindas, irmão Cícero. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você para estar conosco hoje, para aprender essa palavra. Essa palavra é muito, muito importante nós estarmos meditando nessa palavra. Eu quero falar com você hoje a respeito do homem espiritual, do homem carnal. Eu quero mostrar para você pela palavra as diferenças e o que nós precisamos, irmãos, o que nós precisamos ser. Amém? Eu quero que você preste atenção comigo hoje. Irmã Luci, Eloá, sejam bem-vindas também. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Boa noite, a paz para vocês também. A paz para vocês também. Glória a Deus. Só mais alguns minutos, né? Aí já é sexta-feira, né, Tatiana? Aqui ainda é quinta. Deus seja louvado, irmão Sérgio. Deus abençoe você. Deus abençoe. Olha, e vai preparando aí então a palavra, a Bíblia. Olha só, a minha já está aqui na mão. Já está aqui. Por isso que nós precisamos estar sempre conectados, não só na internet, irmão. Nós conectados com Deus, viu? Adriana, meu cunhado Juca, né? O Lucas, o Tiago também estão aí conectados conosco. Deus abençoe vocês, a sua casa. Maria Isabel, Deus abençoe você também. Sejam bem-vindos, viu? Hoje, nessa quinta-feira, eu quero falar com você a respeito do homem espiritual e do homem natural. Há uma diferença.
E eu quero que você entenda essa diferença. Você vai entender essa diferença. Mônica, seja bem-vinda. Rafael, Rafinha, Deus abençoe todos vocês. Você já preparou aí a sua Bíblia? Se não preparou, ouça aquilo que eu vou fazer de leitura. Eu quero ler para você, nesse momento, 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Olha só, preste atenção naquilo que está escrito na palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Olha só o que diz. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Vou repetir. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos ler novamente? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não entendi nada, pastor, eu vou te explicar. Olha, meus irmãos, pare para observar o tempo em que nós estamos vivendo, os dias de hoje, como as dificuldades estão batendo a nossa porta. Para observar comigo que nunca nós tivemos experiências como as que nós estamos vivendo hoje. Usar máscara, ficar dentro de casa, precauções em todas as áreas, no trabalho, enfim. Pare para observar como muitas coisas mudaram. O homem natural, talvez você possa achar algo estranho, mas o homem natural acha que é apenas uma enfermidade, um vírus, algo que está acontecendo. E que o homem natural acha que tudo isso é normal. É apenas uma enfermidade, é apenas um tempo difícil. Mas o homem espiritual, ele discerne as coisas, ele entende as coisas de outra forma. Para o homem natural, o que está acontecendo hoje é apenas uma enfermidade, um vírus, e que daqui a pouco tudo volta ao normal. Mas para o homem espiritual é um pouco diferente. Porque o texto continua dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 15, diz assim: mas o homem que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Meus irmãos, há uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. O homem espiritual, ele consegue enxergar além daquilo que está visível aos olhos. O homem espiritual, ele carrega dentro dele o Espírito de Deus, que faz com que ele tenha capacidade para discernir outras coisas. Muito mais além do que o homem natural enxerga. É como se nós colocássemos uma lente e através dessa lente você conseguisse enxergar além da sua capacidade natural. A palavra, ela diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus.
Agora, pare para observar, meus irmãos, os tempos que nós estamos vivendo hoje. Pare para observar o que é que está acontecendo ao nosso redor hoje. E nós precisamos nos tornar homens espirituais, mulheres espirituais, para que nós possamos enxergar além, para que nós possamos receber de Deus a capacidade de sair dessa crise, de sair desse momento difícil, de administrar esse tempo de dificuldade. Nós precisamos ser espirituais em tempos difíceis. Nós precisamos buscar ser espirituais, sermos homens e mulheres de Deus em tempos de crise, em tempos de guerra, em tempos de luta, em tempos de dificuldade. Nós precisamos buscar mais a Deus. O homem natural não consegue compreender isso, porque o seu coração, ele não consegue sentir as coisas do Espírito de Deus, porque ainda não lhe foi dado o Espírito de Deus. Eu gostaria muito que você entendesse isso, essa verdade nessa noite. O homem natural, ele está preocupado com suas próprias vontades. O homem natural, ele está preocupado em fazer aquilo que lhe agrada. Ele se baseia em seu próprio entendimento. Ele está ali vivendo e às vezes ele não pensa. E vai fazendo, vai agindo, vai decidindo, vai escolhendo. Mas o homem espiritual é diferente. O homem espiritual, ele busca fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O homem espiritual, ele não baseia-se na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, mas ele espera a direção de Deus para escolher realizar algo. O desejo do meu coração nessa noite é que você entenda que há uma grande diferença entre nós sermos homens naturais, mulheres naturais, que enxergam apenas as coisas dessa terra, e ser um homem, uma mulher espiritual, que recebe de Deus uma capacidade que é dada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, de conduzir as suas vidas. Há uma grande diferença. No meio das crises, no meio dos tempos difíceis, em tempos de escassez, homens espirituais recebem de Deus a capacidade de viver a abundância de Deus. Homens espirituais, em tempos de escassez, recebem de Deus a direção para que possam alcançar aquilo que ninguém está alcançando, de realizar aquilo que ninguém consegue realizar. E aqui eu gostaria até de mencionar que o homem espiritual, em tempos de escassez, em tempos de crise ou em tempos de grande bonança, de fartura, ele sabe se conduzir em ambas as situações. Prova disso é o que o apóstolo Paulo vai dizer no livro de Filipenses, capítulo de número 4. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo de número 11: Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
Note você que o homem natural, ele não consegue sobreviver num tempo de fome. Ele entra em crise. Ele não sabe buscar uma saída. Muitos destroem os seus lares. O homem natural, no tempo da fartura, é maravilhoso viver. É fácil viver. Mas em tempos de fome, em tempos de crise, em tempos de escassez, o homem natural muitas vezes não sabe o que fazer. Eu conheço pais de família, homens naturais que ainda não são espirituais, que não conhecem a Deus, que estão passando uma crise, estão passando escassez e estão loucos, vivendo uma loucura, não conseguem resolver os seus problemas. Estão se sentindo incapazes e realmente somos incapazes como homens naturais. Mas homens espirituais encontram em Deus, encontram no Senhor a capacidade de fazer algo, de realizar algo, de receber da parte de Deus uma direção para solucionar os problemas que estão surgindo dentro de casa devido à escassez. Eu gostaria de mencionar para você o que aconteceu com José. Gênesis capítulo 41 vai dizer, meus irmãos, que José vai interpretar o sonho de Faraó. Naquele tempo, o Egito estava em paz. Havia fartura. Havia os celeiros cheios. Havia trigo, havia ouro, havia riquezas. O Egito estava bem. Mas uma determinada noite, Faraó, o rei, teve um sonho. E em seu sonho, o rei sonhou com 7 vacas formosas. Você conhece o texto? 7 espigas saudáveis e 7 anos de prosperidade. Mas o rei sonhou também com 7 vacas magras e feias, 7 espigas miúdas e queimadas, e também 7 anos de fome. O texto bíblico diz, capítulo 41, versículo de número 31, que aquela terra entraria em fome. Ninguém naquele tempo conseguiu dar a interpretação do sonho de Faraó. Apenas um homem espiritual, conseguiu entender as revelações de Deus. Porque somente o homem espiritual tem a capacidade de discernir coisas espirituais. Está escrito. O texto diz que Faraó conta o sonho aos adivinhadores, a todos os seus servos, mas nenhum daqueles homens conseguiu interpretar o seu sonho. E aí, um dentre eles diz: olha, lá na prisão tem alguém capaz de interpretar esse sonho, porque ele já fez isso comigo. E nós sabemos que a história diz que José estava lá preso. José vem diante de Faraó. E o texto bíblico diz que Faraó relata aquilo que estava acontecendo, com aquilo que ele havia sonhado. E é interessante, meus irmãos, que após Faraó relatar tudo isso, José diz ao Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, falou para Faraó. 7 vacas formosas, saudáveis, são 7 anos de prosperidade. Mas as 7 vacas magras, as espigas miúdas, são 7 anos de fome. E a fome será gravíssima.
O José ainda diz mais a Faraó. Versículo 33, Faraó acha alguém inteligente e sábio, para que possa guardar a quinta parte de todos os 7 anos de prosperidade para o tempo da fome. Faraó ficou impressionado. Faraó ficou impressionado de ver o que aquele homem chamado José, um homem espiritual, estava interpretando e ensinando a ele, mostrando a ele qual o caminho. E aqui eu quero que você entenda essa verdade. Homens espirituais conseguem entender aquilo que Deus está fazendo em tempos de crise, em tempos difíceis. Você, homem, você, mulher, você precisa entender o que Deus está fazendo nos dias de hoje. Não é por acaso que essas coisas estão acontecendo. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Eu quero dizer para você nessa noite que nós precisamos ser homens e mulheres espirituais. O texto diz no versículo de número 38: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Olha o que Faraó está dizendo. Acharíamos alguém como este moço, esse homem chamado José, em que há o Espírito de Deus? E é interessante, meus irmãos, que o versículo 39 diz: Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Deus procura homens espirituais, mulheres espirituais. Nós podemos sim passar por todos esses tempos de crise, escassez, e estarmos em paz, termos a alegria, termos a tranquilidade. A nossa casa está sobre a paz. Mesmo que todo mundo esteja em tempos de guerra, em tempos de escassez. Eu conheço homens espirituais que estão desempregados, mas ainda não faltou um dia o prato de comida na mesa dos seus filhos. Sabe por quê? Porque Deus tem um compromisso com homens e mulheres espirituais. Vou repetir. Deus tem um compromisso com homens e mulheres espirituais. Porque Deus é o nosso refúgio. Porque Deus é o nosso pastor, dizia Davi. Porque Deus é quem supre as nossas necessidades. Sim, Ele conhece as nossas necessidades. Ele é Deus poderoso que conhece a minha e a sua necessidade. Marcos capítulo 8 diz que naqueles dias, havendo uma grande multidão seguindo Jesus, 3 dias eles estavam andando e caminhando e Jesus viu que eles estavam com fome. Jesus viu a necessidade daquela multidão. Ele mandou que todos se assentassem. Perguntou: quem tem 5 pães e 2 peixinhos? E ali ele multiplicou, ele alimentou, ele saciou a fome, porque ele conhecia a necessidade daqueles que estavam ao seu redor. Ele conhece a necessidade daqueles que andam com ele. Aleluia! Você consegue entender isso? O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele é o nosso refúgio, diz Salmo 91. Ele ouve o nosso clamor, diz Salmo 40. Porque Ele é a nossa força. E nós precisamos confiar nele. É Ele que nos dá a direção para todas as coisas, para todas as decisões, para todas as nossas escolhas.
Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Deus é quem faz, meu irmão, minha irmã. É Ele que nos faz vivermos em paz em meio à escassez. Ele nos dá a segurança em dias de batalha. Ele nos guarda, Ele nos livra. Diferente do homem natural, do homem carnal, onde vive apenas satisfazendo o desejo de si próprio, onde vive apenas baseando-se no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria e dependendo da sua própria força. Eu quero dizer para você, meu irmão, nós precisamos ser espirituais. Porque o homem espiritual discerne todas as coisas. Tudo vê. Sabe o que é isso? Deus te mostra o que você precisa fazer. Deus te alerta o que você precisa tomar de decisão. Deus te mostra o caminho. O homem espiritual enxerga além do que os seus próprios olhos veem. Compreende as coisas muito mais do que no seu próprio entendimento. E no tempo de guerra, no tempo difícil, o Senhor dá a provisão. O Senhor capacita para que nós possamos continuar vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero terminar lendo um texto bíblico que está em Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17, que diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe o que é isso? O homem espiritual, a mulher espiritual, se satisfaz com tudo o que Deus faz. O homem espiritual, a mulher espiritual, é grato a tudo aquilo que Deus já fez, está fazendo e ainda fará. Mesmo no tempo da escassez, o homem espiritual tem paz, tem instrução de Deus, tem salvação. Por isso que eu quero convidar você nessa noite a fazer esta oração. Peça para Deus para que você se torne alguém mais espiritual. Peça para Deus te fortalecer e você se tornar alguém cheio do Espírito de Deus. Ah, pastor, eu já tenho o Espírito Santo. Mas talvez você ainda tem muitos medos. Talvez você ainda não compreendeu aquilo que Deus quer fazer na sua vida, quer fazer no seu casamento. Talvez você precise se tornar um homem ou uma mulher mais espiritual para que Deus faça uma grande obra no teu casamento ou na tua casa com os teus filhos. Porque afinal de contas, você como homem ou mulher natural
tentou até agora consertar a sua casa e não conseguiu. Se transforme num homem ou numa mulher espiritual e você vai ver o agir de Deus dentro da sua família, dentro do seu casamento, dentro da sua casa. Você vai ver Deus colocando sobre a tua vida o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Depois você lê aí na sua casa. Ele vai te dar paz, mansidão, amor, temperança, domínio próprio. Talvez você precise se tornar alguém mais espiritual. Sim, para que tudo seja transformado ao seu redor. Porque até agora você tentou resolver e nada aconteceu. Mas em nome de Jesus, tome essa decisão hoje. Diga para Deus: Deus, eu quero me tornar um homem, uma mulher, um jovem mais espiritual. Buscar as coisas que são de cima e não que são aqui dessa terra. Olhar com olhos espirituais para cada situação que está acontecendo ao meu redor. Ter entendimento e ser um instrumento teu, Senhor. Peça isso para Deus hoje. Porque eu tenho certeza que Ele vai te transformar, que Ele vai mudar, Ele vai tirar toda a carnalidade que há dentro de você e você se tornará alguém espiritual, alguém que enxergue mais do que os olhos naturais podem enxergar. Aquilo que é loucura para você hoje vai ser uma grande verdade. As mentiras vão cair por terra. Seus olhos serão abertos, tudo vai mudar, seu entendimento será outro e a sua mente será a mente de Cristo. Pense nisso, permita que o Senhor faça essa obra em você hoje. Vamos orar? Aí onde você está, no seu lar, na sua casa, fecha os teus olhos e com verdade e com sinceridade, fale com Deus. Senhor, até agora, Senhor, eu tentei resolver as coisas do meu jeito. Eu tentei conduzir a minha casa, a minha família, o casamento, com as minhas forças, com a minha sabedoria, da minha maneira. Mas muitas vezes não deu certo, Senhor. Mas hoje, com um coração sincero, eu me coloco diante de Ti, Senhor, e peço para que o Senhor me torne um homem espiritual, um homem verdadeiramente que possa enxergar a verdade, um homem que verdadeiramente possa compreender o poder do Senhor em nossas vidas. Eu permito, Senhor, que o Senhor me transforme. Eu permito, Deus, que o Senhor mude os meus pensamentos. Que as minhas decisões e as minhas escolhas sejam agora baseadas na Tua vontade, Senhor. Senhor, eu quero pedir a Ti nessa noite. Coloca do Teu Espírito dentro de mim. Espírito Santo de Deus, habita aqui dentro de mim. Jesus, eu Te aceito, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador, para que o Teu Espírito venha habitar dentro de mim. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, Senhor. Ah, Deus eterno e todo-poderoso, porque somente assim, Senhor, teremos paz em meio ao caos. Seremos bem-aventurados em meio à escassez. Viveremos seguros em tempos de guerra. Nos ensina, Senhor, a sermos homens e mulheres espirituais.
para que nós possamos discernir aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Dá-nos visão, Senhor, sabedoria, discernimento, Jesus. Nos ensina, Senhor, os teus caminhos, pois a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, toma as nossas vidas em tuas mãos nessa noite. Nos dê a direção em todas as coisas. Dê a direção para este homem, Senhor. Este homem que precisa solucionar esta crise dentro de casa ou no trabalho. Dê sabedoria, Senhor, a esta esposa, para que ela possa conduzir seu casamento, seus filhos. Jesus, nos dê, Senhor, a direção do Teu Espírito, Pai, para que nós possamos alcançar a Tua graça, o Teu favor, o Teu milagre. Nos ajude, Senhor. O que nós lhe pedimos nessa noite, e já te agradecemos, pois Tu és um Deus fiel e poderoso. Continua falando ao coração de cada um dos meus irmãos, de cada um que está vendo esta palavra, ouvindo esta palavra agora. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Seja um homem espiritual. Se torne um homem espiritual. Deixa a carnalidade para lá. Deixa de ser um homem natural. Um homem espiritual consegue alcançar muitas bênçãos de Deus. Faça isso, pense nisso, em nome de Jesus. Quero aqui agradecer a muitos outros irmãos que se conectaram conosco. Muitos se conectaram conosco. Pastor Paulo, Deus abençoe sua família, meu irmão. Toda a sua casa. Luiz, seja bem-vindo, Deus te abençoe. E tantos outros irmãos que se conectaram conosco. Um grande abraço. Como diz o meu amigo Beto, faz assim, ó. E manda um beijo para Jesus nessa noite. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. E até... Hoje é quinta. Domingo, 7:30 da noite, no nosso culto. Amém? Deus te abençoe. Paz. Fique com Deus. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Tudo em nome de Jesus. Paz.